Amém? Louvado seja Deus. Então, eu gostaria mesmo, de verdade, que essa mensagem ela alcançasse o máximo de pessoas. Se todos os cristãos do mundo, tivesse acesso à informação que nós vamos passar hoje aqui, irmãos, a gente, corpo de Cristo, a terra, filhos de Deus, nós estaríamos em um lugar de segurança, proteção, livramento de coisas muito maiores que está acontecendo e está para acontecer. Existe um lugar que Deus quer para todos os seus filhos, mas existe um poder que Ele deu para cada um dos seus filhos, chamado livre-arbítrio. Desde o início, quando Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, Ele já colocou diante do primeiro ser humano esse livre-arbítrio. Deixou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deuteronômio fala lá no capítulo 30, ponho diante de ti, bênção e maldição. Escolhe, pois, as bênçãos. Morte e vida ponho diante de ti. E toma o céu e a terra como testemunha, que eu ponho diante de ti, para que você escolha. E ele diz, escolhe, pois. Então a escolha, ela sim está na Bíblia, tá bom? Livre-arbítrio, sim, é uma escolha. E é para todos os seres humanos. E nós que estamos aqui tivemos uma boa escolha, amém? Estamos em um bom lugar e vamos receber algo da parte de Deus. Louvado seja Deus. Estou muito feliz. Coloca, por favor, a primeira imagem. Irmãos, vamos falar hoje sobre... Cadê? Não desprezem as profecias. Carinhosamente, olha para o teu irmão do lado, tá? E olha bem no fundo dos olhos dele ou dela e diga, não despreze as profecias. Olha para o outro lado agora, carinhosamente, e diga, não despreze as profecias. Irmãos, a Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 12, que a profecia, ali ele lista 9 dons do Espírito Santo, e os 9 dons se dividem em 3 classes de dons. Dons de revelação, dons de poder e dons vocais. A profecia, ela se encontra em um dom vocal. A profecia, o que é profecia, pastor? A profecia é a vontade de Deus expressa em palavras. É a vontade de Deus verbalizada, oralizada. Amém. É possível que Deus traga instruções para nós aqui por meio de sonhos, amém? Por meio de visões. Mas a Bíblia diz que quando você oraliza, você está profetizando. Irmãos, quando você declara a promessa de Deus, quem tem promessa de Deus aqui? Quando você declara aquilo que você sabe que foi Deus, mas irmão, tem que ser Deus, tá bom? Por favor. Quando você sabe e declara aquilo que Deus já falou a teu respeito, isso tem peso de profecia sobre a tua vida. Então, quando as pessoas dizem profetize, você precisa entender que você precisa falar aquilo que é da vontade dele. Amém? A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Desculpa, gente. Essa é a parte de ter o microfone aqui preso. Não tem nem como tirar para tossir. E a gente precisa entender. Ok. Irmãos, a Bíblia, as Sagradas Escrituras, contém a história da humanidade. Você repete comigo isso, por favor. A Bíblia contém toda a história da humanidade. É, no mínimo, curioso se cada ser humano atentasse para esse detalhe e descobrisse, peraí, a Bíblia fala do que já aconteceu, quando não tinha acontecido e iria acontecer. Mas que já aconteceu, já é passado para a gente hoje, tá bom? A Bíblia fala de coisas que está acontecendo agora, enquanto estamos aqui sentados, e a Bíblia fala de coisas que irá acontecer. A Bíblia traz relatos por meio de profecias a respeito de passado, presente e futuro. Amém? Aleluia. 1 Tessalonicenses, por favor, no capítulo 5, versículo 20. 1 Tessalonicenses, primeira carta que o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses, aqui no versículo 5, capítulo 5, versículo 20, ele diz o seguinte: não desprezem as profecias. Irmãos, não desprezem as profecias. Não desprezem as profecias. Se Deus falou alguma coisa para você fazer, siga a risca.
No último culto, o último domingo, a gente viu aqui a orientação que Deus deu para Noé. E Noé fez exatamente aquilo que Deus havia ordenado. Sabe, irmão, eu escutei outra vez uma mensagem onde o ministro disse que gostava de ver aqueles intérpretes. Olha só, o intérprete, quando vem um ministro estrangeiro, ok? E existe uma pessoa que interpreta. Mas ele disse que gostava de ver aquele tipo de intérprete que ele era fiel. Nem aumentava, nem diminuía aquilo que o ministro estava falando. Inclusive, quando ele gesticulava, o intérprete copiava. Quando ele se abaixava, o intérprete se abaixava do lado. Sabe, nós precisamos ser intérpretes fiéis. Não colocar nem tirar aquilo que Deus ordenou para a nossa vida. Irmão, se Deus disse para você, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, isso é uma prova que você precisa mostrar a Deus que você vive confiando nele de fé. Amém? Vamos continuar. Então, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20, diz que nós não devemos desprezar as profecias. O 21 diz, mas ponham à prova tudo que é dito e fiquem com o que é bom. É possível você estar escutando alguma coisa de alguém que não está em linha com a Bíblia, está em desacordo com a Bíblia, e isso não é bom que você fique para você. É possível alguém estar lançando palavras soltas, não fundamentadas na Bíblia, indo até de encontro, e as pessoas estão segurando. É Deus falando comigo. Não, gente, por favor. Citei outro dia aqui um testemunho dizendo que uma mulher chegou para um casal, dizendo que o marido dela ia morrer. Perdão, ela ia morrer. O marido dela ia ficar viúvo e ela ia se casar com o marido dela. Isso não é profecia, irmão. Isso é um golpe do baú. Do marido ainda, né? Gente, então a gente tem que... Isso é verdade, isso aconteceu, tá? A gente tem que ter cuidado com o que as pessoas estão falando. Então, não despreze as profecias, põe à prova tudo o que é dito e fique o que é bom. Algumas versões falam que nós devemos julgar a profecia. Não julgando a profecia como se nós pudéssemos julgar o próprio Deus, já que é a vontade de Deus. Mas julgando se é profecia ou não é profecia. Amém? Hebreus, no capítulo 1, por favor, versículo 1. Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Aleluia. Diz o seguinte. Se você quiser abrir sua Bíblia, acompanhar no telão, tá bom, gente? Hebreus 1. Diz o seguinte. Por muito tempo, Deus falou várias vezes. Repete comigo. Deus falou várias vezes. Na sua multiforme sabedoria e graça, irmão, Deus falou de várias vezes. Ele falou por várias vezes, de diversas maneiras, olha só, a nossos antepassados por meio dos profetas. Por meio de quem? É interessante que naquela história que Jesus conta, que não é uma parábola, é uma história verídica, quando o jovem rico e o Lázaro, que morreu, estava na região dos mortos, e o jovem rico estava na região, no lago, ainda estava no lado do inferno, onde havia sofrimento, né? E do lado do Lázaro estava no seio de Abraão. E eles conversam, dizendo, né? Pai Abraão, peça para que Lázaro ponha um pouco de água, né, em minha boca, né? Está seca, aqui está muito quente. Ele falando, irmãos, o inferno é quente, irmão. Imagina, a gente leva uma queimadurazinha numa chapinha de ferro, num ferro quente e passar numa panela, a gente fica, e aí bota gelinho, bota tudo. Imagina ficar mergulhado no lago de fogo e enxofre. Não queria nem imaginar. Pois é, gente, tem gente escolhendo isso. E ali ele diz que, peça que ele volte, ou manda alguém que volte, para contar aos meus irmãos que é verdade, existe inferno. E o que é que o pai Abraão fala? Eles têm os seus profetas. Eles têm os seus profetas. Amém, igreja? O capítulo 1 ainda, no versículo 2, diz que agora, nestes últimos dias, ele nos falou por meio de seu Filho Jesus, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Hoje, nosso Pai, ele falou
por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 16. Se você puder colocar na versão NBV, Nova Bíblia Viva. A gente está na introdução para entender que nós precisamos não desprezar as profecias. Irmãos, vamos dar uma passeada boa hoje pela Bíblia. Mais uma vez eu repito, essa mensagem ela precisa chegar ao máximo de pessoas. A gente vai fazer aqui um panorama bíblico de Gênesis a Apocalipse. A gente vai entender muita coisa, irmãos. Vocês vão se localizar em que tempo nós estamos vivendo hoje. Amém? Louvado seja Deus. Romanos 8,16. Colocou na versão NBV? Aleluia. Olha o que a Bíblia diz. O próprio Espírito de Deus, ok? Ele fala onde? No íntimo dos nossos corações. Então, irmãos, o que isso significa? Na antiga aliança, só um parênteses aqui. Como é que Deus falava com o seu povo na antiga aliança? Através de 3 grupos de pessoas. Reis, amém? Sacerdotes e profetas. Eram esses 3 grupos de pessoas. Qualquer pessoa na face da terra que quisesse se comunicar com Deus, tinha que procurar uma dessas 3 classes de pessoas. Só que hoje, a Bíblia diz que após Jesus ter morrido e ressuscitado, a Bíblia diz que Jesus nos tornou reino de sacerdotes. Quando você aceita Jesus e se converte, você agora se tornou sacerdote, propriedade exclusiva de Deus, povo, nação santa. Aleluia! Não precisa mais você ir para um confessionário, confessar seus pecados para que alguém interceda por você. Não precisa mais de um mediador. O próprio Espírito, ele fala diretamente agora com você. Você agora tem acesso direto ao Pai. Amém? Mas não significa que o profeta da nova aliança não tem mais serventia. Porque quando o Espírito Santo está falando e ele fala no seu coração, mas nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, nós precisamos entender e conhecer a Bíblia para saber qual é a vontade de Deus. E quando a gente não atenta, nós não sabemos aquilo que Deus tem para nós como plano, Ele usa os seus profetas. Irmãos, quando uma pessoa vem falar para você hoje, não vem para estabelecer algo em sua vida. Você precisa estar sensível para ser testificado em seu espírito. Quando alguém chegar para você, apontar o dedo na sua cara e disser, assim diz o Senhor, sonde o seu coração, examine tudo o que é dito e fique com o que é bom. É isso que esse versículo está falando. Amém. Aleluia. Irmão, se você entendeu essa primeira parte, você já está passos largos à frente de muita gente que precisa saber dessas coisas, dessas verdades. Louvado seja Deus. Então não devemos desprezar as profecias. Precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Deus ele estabelece alianças com a humanidade a fim de salvá-la do que está por vir. E o que é que está por vir? Deus ele estabeleceu alianças com a espécie humana a fim de salvá-la do que está por vir. E o que é que está por vir? O juízo de Deus, a ira de Deus. Efésios capítulo 2 fala que antes éramos filhos da ira, por natureza. O que significa isso, pastor? Significa que aqueles que não nasceram de novo ainda estão presos ao pecado de Adão. Antes éramos por natureza filhos da ira, mas agora somos filhos de Deus por intermédio de Cristo Jesus. Aleluia. A Bíblia diz que antes estávamos embaixo de uma gestão, de um governo, fomos transportados do império das trevas para a sua maravilhosa luz, para o reino de Jesus agora. Irmãos, o governo que está sobre a minha vida e a sua vida agora é o celestial. Nós somos embaixadores do céu na terra. Assim como uma embaixada americana no Brasil, entenda o que eu vou falar agora, não está sujeita às leis brasileiras, é um pedacinho dos Estados Unidos dentro do Brasil, sabia que é assim? O dinheiro que sustenta a embaixada americana não é o brasileiro, é o americano, assim como você também é embaixador do céu na terra. Aleluia. Louvado seja Deus.
Então a gente vai ver aqui agora, rapidamente, eu já passei essa imagem em algumas outras mensagens, mas a gente vai fazer aqui agora uma explanação dessas alianças para nós nos localizarmos naquilo que Deus tem para nós hoje. Por favor, coloca a segunda imagem, por gentileza. A Bíblia mostra, e eu quero que você preste bastante atenção nisso agora, que Deus ele estabeleceu alianças com a humanidade a fim de salvá-las. Uau! Que gráfico é esse aí, pastor? Muita informação. Fica tranquilo, gente. Vamos falar devagar, passo a passo, a fim que todos compreendam. Amém? O intuito aqui é não trazer confusão, para mostrar que o pregador sabe muito. Não é isso. Está repreendido em nome de Jesus. Isso não é bíblico, tá? A unção do mestre vem para simplificar a Bíblia, descomplicar o que as pessoas talvez não entenderam com tanta clareza. Amém? Louvado seja Deus. Então, Deus ele estabeleceu alianças entre o homem. Então, existem essas alianças que Deus estabeleceu. No início, aqui eu coloquei na forma para você entender, né, esse gráfico aqui. Os primeiros nomes são as dispensações. Repete comigo. Dispensações. Você repete que é para você grudar na mente de vocês esse nome, tá? É bem tipo sala de aula mesmo, para ficar didático, tá? As dispensações, e o que é dispensação? São períodos de tempo, são épocas, são eras, ok? Então, o dispensacionalismo, os tempos e as épocas, a gente começa falando da época da inocência, que foi quando Adão se encontrava assim como uma criança pura, inocente. Nesse período da inocência, Deus fez uma aliança no Éden com Adão. Amém? E nessa aliança existia um teste de fé. E qual era o teste que Deus estabeleceu para Adão? Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quem lembra dessa história? Amém. Qual foi a falha? E aqui, irmãos, eu vou dizer para você, assim como lá em cima, a gente estabeleceu, mostrou, vimos na Bíblia, né, que Deus estabeleceu esse período de tempo de dispensações. Aqui na segunda linha, nós vemos as alianças que Deus estabelece com a humanidade. Num terceiro ponto, a gente vê os testes que Deus estabeleceu para o cumprimento das alianças. Mas nessa linha aqui, você vai entender, irmãos, o cabeça rachada está sempre metido nas falhas humanas. É incrível, porque olha só o que ele fez aqui. Quem lembra que a serpente ficou possuída? Satanás ele entra na serpente, ok? E ele convence a mulher a comer a árvore do conhecimento, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E é isso que acontece aqui, ó. Foi a falha. O pecado original. O teste era não comer. Eles falharam. E entrou o primeiro pecado no mundo, chamado de pecado original. Qual foi a consequência? Expulsão do jardim. Está lá em Gênesis capítulo 3, essas informações. Não é a nossa mensagem de hoje. Não vamos pregar sobre as alianças. Tá? Tem um vídeo no YouTube que a gente falou sobre essas alianças. Tá até com esse quadro aqui, a gente explica uma por uma, mostrando as passagens bíblicas, tá bom? Quiser procurar lá depois do nosso canal. Aproveita, curte, se inscreve, compartilha. Tô ficando bom o negócio. Tô aprendendo, gente. A segunda dispensação é a dispensação da consciência. Agora, Adão e Eva não eram mais inocentes. E nessa dispensação da consciência, Deus ele agora faz uma aliança com Adão. E qual foi o teste? Viver pelo conhecimento do bem e do mal. Qual foi a falha? A cabeça arrastada. O homem só fez somente o que era mal. Quem lembra de Caim matou Abel? Muita coisa aconteceu aqui, não foi, gente? Se você ler a sua Bíblia, você vai ver que muita coisa ruim aconteceu. Qual foi a consequência disso? Dilúvio. Irmãos, na terceira dispensação, estou aqui adiantando, tá bom? Na terceira dispensação, Deus ele fez essa aliança com Noé, que ele usou Noé, está lá em Gênesis capítulo 6 agora, para fazer, ok? Para passar para esse outro lado aqui. Tem que entender que começou aqui para ir para esse lugar aqui, tá certo? Isso aqui já foi depois do dilúvio. Deus ele fez a aliança com Noé, não foi antes do dilúvio, foi depois. Depois do dilúvio, ele estabelece o governo. Repete comigo, por favor, governo. De novo, governo. Pela terceira vez, governo. Isso é ideia de Deus. Toda vez que você escutar alguém dizer para você que igreja, o povo de Deus, não tem que se meter em política ou em governo, você diz, você não conhece a Bíblia. Deus estabeleceu o governo para o homem na terra. Isso já começou lá no Jardim do Éden, o diabo, para roubar a posição de Adão.
Deus estabeleceu Adão para ser o governo espiritual do mundo, inclusive natural. Satanás, com inveja, que ele queria ser igual a Deus, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Irmão, Satanás odeia a espécie humana. Fica de olho aberto. Sempre falo aqui, Deus é bom e o diabo não presta para nada. Se alguma coisa não vem trazer para você construtividade, fique esperto. Tem um dedinho do diabo nesse negócio. Não vai te edificar, não vai trazer alegria, não vai te confortar, te consolar. Opa, acende o sinal de alerta. Cuidado com os conselhos de pessoas que vêm para trazer para você, sabe, para baixo, lamúria. Pode ter um dedinho de influência do diabo nisso. Sério, pastor? Sim. Cuidado, irmão, com aquelas pessoas que você pede um conselho. Ah, uma pessoa que não é bem sucedida num casamento, dando um conselho de casamento. Fala sério, mano. O que é que vai escutar numa pessoa dessa? É ruim. Não presta para nada. Não case. Vá por mim. Eu sei o que eu estou falando. Você tem que buscar o conselho em quem é autoridade no assunto. Quem é bem sucedido no assunto. Entende, irmão? Se eu estou falando de pessoas que tiveram problemas, não quer dizer que você teve problema e não possa dar bons conselhos. Por favor, não estou generalizando. Mas está entendendo o que eu estou falando? Busque ouvir bons conselhos daquelas pessoas que estão indo bem naquilo que você está querendo também. Tá certo? Vamos continuar aqui. Palavra da salvação. Diga graças a Deus. Aleluia. Falava muito isso, gente. Eita Deus. Vamos lá. Governo. Aliança de Noé. Qual era o teste? Espalhar-se pela terra, ok? E formar governos. Qual foi a falha? Torre de Babel. Eles quiseram chegar no céu. Não, a gente vai ser grande, chegar no céu. Qual foi a consequência? Confusão causada por vários idiomas. Percebe, gente? Próxima dispensação. Agora, promessa. Ali agora, Deus ele faz agora uma nova aliança com quem? Com Abrão, que consequentemente depois veio a ser Abraão, ok? E ele disse o seguinte para ele, qual é o teste? Viver pela fé. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu não te disse ainda. Eu te mostrarei, ok? E esse lugar qual era? Canaã, terra que manda leite e mel, ok? O que é que ele fez? Abandonou. Ah, mas pastor, mas a Bíblia diz que Abraão, Isaac e Jacó estava passando fome. Se José não fosse vendido para os mercadores e para Potifar, não governaria o Egito, o pessoal de Deus passaria fome. Você acha que o Deus que multiplica pães e peixe, que envia corvos com carne, que faz cair codornizes do céu, ia deixar passar fome o povo de Deus? Existem escolhas que as pessoas fazem e existem consequências para cada escolha. Amém, igreja? Vamos continuar aqui. Louvado seja Deus. Promessa. A dispensação da promessa veio a aliança com Abraão, o teste veio pela fé. Qual foi a falha? Abandonaram a terra. Consequência? Cativeiro no Egito. José morreu. Esqueceram quem era José, os egípcios. E passaram a algema e o cadeado no pessoal. E aí levantou quem agora? Moisés, para salvar o pessoal do Egito, para trazer de volta para onde? Canaã, terra que emana leite e mel. E o que aconteceu aqui? Aliança com Moisés. Qual era o teste? Obedecer à lei. Que eram apenas quantas leis? 10 leis. Se transformou, sabe quantas? 613. Mais uma vez o homem tentando dar o seu jeitinho. Olha só. Deus estabeleceu aliança com Moisés. O teste era obedecer. A falha foi uma longa lista de desobediências. Lembra que quando Moisés foi receber os 10 mandamentos, fizeram um bezerro de ouro? Qual foi a consequência disso? Exílio. Aí entrou quem aqui? A Babilônia. Quem aqui foi, quase que não falava. A consequência foi o exílio até a cruz. Próxima dispensação da graça. Diga, estamos nela. Irmãos, tem gente que diz, pastor, eu gostaria muito de viver na época da velha aliança. Eu digo, rapaz, você não sabe o que está falando, não. Eu gostaria muito de andar com os apóstolos. Irmãos, todos morreram. Até João, que durou um pouquinho mais, foi mergulhado num caldeirão de óleo quente. Morreu tudo novo. Foi assassinado, perseguido, como animais. Foram assassinados. Irmão, você está vendo hoje na dispensação da graça. Você está morando num Brasil onde ainda tem liberdade de pregar o evangelho.
Dispensação da graça, nova aliança. Aleluia. Qual é o teste? Aceitar a Cristo. Todo ser humano precisa aceitar a Cristo. Qual é a falha? Igreja apóstata. Esse é o tempo que nós estamos vivendo hoje, igreja. Sabe o que é a igreja apóstata? A palavra apóstata ou apostasia significa abandono da fé. Está assim de gente abandonando a fé. Vamos ver isso aqui na Bíblia daqui a pouquinho. Consequência disso, tribulação. Está chegando esse período e está muito perto de acontecer. E o próximo dispensação que está para acontecer é o reino milenar. A gente vai ver isso hoje também. A aliança de Davi, ok? É uma promessa que Deus fez para a casa de Davi, onde o teste é viver baseado na fidelidade de Deus. E a falha vai ser o quê? A última rebelião, que vai ser chamada também como Armagedon. Vai ser a última guerra, onde todas as nações da terra se revoltará contra o reino de Jesus na terra, físico e pessoal. A gente vai ver isso agora, tá? Consequência, lago de fogo e enxofre. Vai acontecer, igreja. Vamos ver isso agora? Aleluia. Para começar, a gente vai fazer aqui um panorama breve, tá, gente? Vou tentar ser breve aqui, mas eu preciso passar para você essas informações. Deus mandou, vamos obedecer. Passado, presente e futuro. Deus ele deu uma visão e um sonho a Nabucodonosor, dos reinos que seriam estabelecidos na terra. Abre, por favor, no painel, no telão. Daniel, capítulo 2, versículo 31. Daniel foi um profeta muito importante, gente, tá? E ele tinha discernimento de sonhos e visões, tá? Deus deu a ele discernimento de revelar sonhos e visões. E aqui no versículo 2, a partir do capítulo 2, no versículo 31, deixa eu abrir minha Bíblia aqui, tá? Para acompanhar. Cadê Daniel? Você, Daniel? Aqui. Daniel 2, 31. Volta para cá. Daniel 2, 31. Ok. Diz o seguinte, acompanha comigo, tá, gente? Em sua visão, ó rei, aqui ele estava revelando para o rei Nabucodonosor o sonho que ele teve. Mas preste atenção apenas no fato que eu vou te falar aqui hoje, tá certo? Em sua visão, ó rei, havia à sua frente uma enorme estátua brilhante, e a aparência dela era assustadora. A cabeça da estátua era feita de ouro puro. O peito e os braços eram de prata, e a barriga e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro, e os pés uma mistura de ferro com barro cozido. Preste atenção nessas características. Enquanto o rei observava, uma pedra foi cortada de uma montanha, mas não por mãos humanas, e ela atingiu os pés de ferro e barro, e os despedaçou. Isso é uma profecia, irmãos, das coisas que iriam acontecer. Toda a estátua se desintegrou em minúsculos pedaços de ferro, barro, bronze, prata e ouro. Então o vento levou tudo como se fosse palha na eira. Mas a pedra que derrubou a estátua se tornou uma grande montanha e cobriu toda a terra. Esse foi o sonho. Agora eu vou dizer para você, para o rei, o que significa. Ó rei, ó Senhor, o Senhor é maior de todos os reis. O Deus dos céus lhe deu soberania, poder e força e honra. Ele o fez governante e todo mundo habitado, e pôs até os animais selvagens e as aves debaixo de seu controle. O Senhor é a cabeça de ouro. Aqui está falando que o rei da Babilônia, ele era o período na época do maior reino do mundo. E ele está dizendo aqui que após esse reinado viria um outro reinado. Irmãos, Deus escreveu a história. O script já estava contado. Tudo que acontece hoje no mundo não é por acaso. Vamos lá. O 39. Quando, porém, seu reino chegar ao fim, outro reino inferior ao seu se levantará em seu lugar. Depois que esse reino tiver caído, o terceiro reino, representado pelo bronze, se levantará para governar o mundo. Depois dele, haverá o quarto reino, forte como ferro. Esse reino esmagará, despedaçará
todos os impérios anteriores, como o ferro esmaga e despedaça tudo que atinge. Está falando aqui do Império Romano. Foi o mais cruel de todos na história da humanidade. Os pés e os dedos que o rei viu, é uma mistura de barro cozido, né, com ferro, mostram que esse reino será dividido como ferro, misturado com barro. Ele terá um tanto da força do ferro, né? Algumas partes dele serão fortes como o ferro, mas outras serão fracas como o barro. A mistura de ferro do barro mostra que esses reinos tentarão se fortalecer ao formar alianças. Mostra lá, por favor, agora. A imagem número 3, por favor. Coloca lá a imagem número 3. Essa ilustração aqui, ela traz a imagem que o rei Nabucodonosor teve como sonho. E ele fala que a cabeça de ouro foi o período que a Babilônia governou. Irmãos, aqui a gente está falando de história. Quem aqui já teve essa aula de história e lembra dessa imagem? Na escola. Amém? Na escola. Eu me converto aos 25 anos de idade. Quando começo a me deparar com essas coisas na Bíblia, eu fico chocado. Passei a vida estudando na escola o que a Bíblia já contava que iria acontecer. Irmãos, isso é no mínimo curioso. Aqueles que se intitulam ateu, ou ateia, ou atemoia, como eu brinco às vezes, deveriam ter essa curiosidade de um livro que conta a história da humanidade. Olha só, a cabeça de ouro falou desse período, desse reinado. Daniel, quando profetizou, estava acontecendo aquele período. Ele falou o que iria acontecer depois, nos próximos reinos. E ele disse que o peito de prata era a união entre os medos e os persas. Quem lembra do filme 300? Quem assistiu 300? Que Rodrigo Santoro, aquele ator famoso brasileiro, foi o rei Artaxerxes. Artaxerxes. É difícil falar. Que? Artaxerxes. Artaxerxes. Pronto, falei. Esse foi o período do governo desse rei. Quem lembra que o final do filme foi quando ele se deparou com os gregos. E os gregos disseram, eram Esparta! Era quase um, tamo junto! Quem lembra disso? E eles foram parados pelos gregos. Eles foram derrotados. E ali começou o Império Grego. A Grécia, que era o bronze. E ali veio até 146 a.C. Mas no ano 146, o Império Romano, ele cresceu. Começou a lutar, a vencer batalhas, começou a ficar enorme, gigante. Gente, e olha o que aconteceu. Aqui representa a perna de barro dessa estátua. E em 395, olha quanto tempo, de 146 a 395 depois de Cristo. Foi nesse período que Jesus nasceu. Engraçado que algumas pessoas dizem, foi coincidência. Irmãos, vamos lá, eu sei que muitas pessoas usam aquela palavra Jesuscidência, eu acho até engraçado, divertido. Mas a coincidência existe, que é quando os fatos se coincidem, mas não casualmente, mas sim intencionalmente. Quando alguma coisa coincide com outra coisa, isso se dá uma coincidência, mas não foi casual, foi intencional. Ok? Então, a Grécia estabeleceu um idioma oficial, o grego. Assim como hoje existe o inglês, para inclusive linguagem comercial. Você trata de negócio como o chinês, não fala em mandarim nem em português, fala em inglês, que não tem nada a ver com a história, mas o idioma comercial é o inglês. Assim naquela época era a Grécia. Quem lembra do filme Alexandre o Grande? História. Quem lembra das aulas de história? Só que quando chega em Roma, ela estabelece uma regra. Todas as ruas têm que conectar e levar a Roma. Eles criaram ou desenvolveram a tecnologia de construir estradas. Por isso que tem aquele ditado, quem tem boca vai a... Porque era só pegar uma estrada que você chegaria em Roma. Agora, uma língua universal estabelecida, ruas que levavam você para todos os lugares. Coincidência? Jesus nasceu. Uau, o evangelho propagou. Aleluia! Deus é estrategista, irmão. Deus é lindo. Irmão, isso é uma aula de história, viu? Meu Deus do céu, vamos lá. Então, ferro, Roma. 395, o imperador Teodósio morreu.
E aí, após essa morte do imperador, acho que é Teodósio o nome dele, houve uma separação. E nessa separação, o Império Romano foi dividido entre oriental e ocidental, que veio a ser destruído. O primeiro, que era pelo rei Constantino, quem lembra de Constantinopla, tornou até o cristianismo como religião oficial. Isso foi terrível para a gente, porque as pessoas queriam fazer parte, para ser amigo do rei cristão, sem nem confessar Jesus. É para estar perto do imperador, eu sou cristão também, fazendo tudo errado. A imundícia entrou na igreja. Chega aqui, em 1956, a queda ocidental, queda do Império Romano. Mas essa profecia aqui era para acontecer no final, com a volta de Jesus. A pedra angular, aleluia, que Pedro prega lá em Atos capítulo 2, capítulo 4, a pedra que vocês rejeitaram veio a ser a pedra angular, que é Jesus, que vai destruir a estátua atingindo os pés. Era para vir acontecer após esses impérios de reinos, o império do barro com ferro. E o que seria o barro com ferro? Exatamente Roma, a Itália, ok? Na Europa. Enfraquecida, fazendo várias alianças. É isso que a profecia está falando. Seria hoje a Europa moderna? A Bíblia não fala. Mas existe uma coisa chamada o quê? União Europeia. Quem já ouviu isso falar? Existe uma sigla hoje chamada ONU. Quem já ouviu falar? Organização das Nações Unidas. A gente vê o mundo agora convergindo para uma direção que quando você olha para a Bíblia e para a história, para os fatos, irmãos, você tem que ler isso aqui assim agora. Ó. Aqui, os incrédulos têm que ler com o livro de história. Olha para a história, olha para a Bíblia. Olha para frente e fala, vai acontecer. Meu Deus, está acontecendo. Está acontecendo do jeito que está escrito. Após esse império, é a volta de Jesus. Irmão, Jesus está voltando. Passou esses reinos todos, está estabelecido na história da humanidade, o que foi profetizado por Daniel. Isso já aconteceu. Essas profecias já aconteceram. Possivelmente estamos vivendo algo muito próximo disso. Quem concorda comigo? O próximo passo agora é a pedra de Deus que vai esmiuçar. Ok? Daniel, no capítulo 20, capítulo 10, por favor, versículo 20. Oh, glória a Deus. Jesus, segura esse relógio. Eu gosto de debruçar, irmãos. Esse assunto de hoje é um assunto para fazer um seminário uns 3 dias, porque vale a pena a gente mastigar isso. Daniel, capítulo 10, versículo 20. Capítulo 10, 20, Daniel. Por favor. Aqui Daniel, ele está orando e vem um anjo mensageiro, que é o anjo Gabriel, ok? E o anjo Gabriel vem para ele e ele fala uma coisa. O foco aqui não está em entender, ok, esse contexto, mas apenas escutar uma afirmação do anjo, para você ver que isso que a gente viu aqui agora, ok? Os medos, os persas, os gregos, foi citado pelo anjo antes de acontecer. Olha o que ele diz aqui, ó, Daniel 10, 20. Olha o que ele diz. Então, ele disse, foi o anjo Gabriel, mensageiro, tá bom? Ele falou, você sabe por que eu vim? Em breve terei de voltar para lutar com o príncipe do reino da Pérsia. O que significa isso aqui? Se você ler Daniel capítulo 10, você vai ver que Daniel, ele orou por 21 dias. E não teve resposta de Deus. Durante 21 dias ele fez jejum. De repente apareceu o anjo e disse, Daniel, desde o primeiro dia que você estava orando, Deus já escutou tua resposta e já me enviou com a tua resposta. Mas o príncipe ou o principado do rei da Pérsia, como assim? Quando você vai para o original, o hebraico, o principado significa um governo espiritual. Sabe o que significa isso? Que existem demônios governando através de pessoas. Para cada reino daquele governo que você viu na estátua, um demônio governou através de um rei. Olha como isso é sério, gente. Como a gente precisa atentar para a política mesmo. E saber, e orar, ser guiado pelo Espírito Santo para saber em quem nós vamos votar. E embaixo de qual influência aquela pessoa que irá nos governar está. O principado do rei da Pérsia, ou seja, um principado, uma pessoa estava sendo governada por um demônio, que está no governo, está no comando, me impediu. Você acha que o anjo Gabriel brigou com o rei da Pérsia, que não deixou ele passar na porta da cidade? Não foi isso, leia a sua Bíblia, você vai ver.
E ele diz, ó, em breve, depois disso, virá o quê? O reino da Grécia. Lembra que depois do peito de prata veio a cintura da Grécia? Exatamente como está escrito aqui. Oh, glória a Deus. Vamos para a segunda parte agora. Louvado seja Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Mateus capítulo 24. Agora a gente vai ver Jesus contando uma passagem que iria acontecer. Diga, não desprezem as profecias. Aleluia. A gente vê aqui agora em Mateus 24, versículo 1 e 2. Mateus 24, 1 e 2. O nosso Senhor Jesus liberando uma profecia de coisas que iriam acontecer, inclusive hoje, em nosso tempo. Irmãos, fica atento. Você vai sair daqui hoje sabendo. Você sabia daquilo que eu falei agora da estátua, Nabucodonosor? Todo mundo sabia? Quem não sabia? Todo mundo sabia? Amém. Que bom. Ok. Vamos lá. Mateus 24, versículo 1 e 2. Ele diz o seguinte: quando Jesus saía da área do templo, seus discípulos lhe chamaram a atenção para as diversas construções do edifício. Ele estava mostrando, Senhor, olha que magnífico essas construções do templo. O Senhor está vendo o templo de Salomão? O segundo templo, porque o primeiro tinha sido destruído e consertado, ok? Versículo 2. Ele, porém, lhes disse, Jesus falou, estão vendo todas essas construções? Eu lhes digo a verdade, elas serão completamente demolidas. Não restará aqui pedra sobre pedra. Coloca a imagem 4, por favor. A imagem 4. Isso já aconteceu também. Essa profecia também já aconteceu, igreja. Jerusalém foi sitiada pelo exército romano no ano 70 e foi totalmente destruído o templo de Salomão. Coloca a imagem 5, por favor. Para quem gosta de viajar ou é curioso, se você for à Itália, você vai ver esse arco, chamando também como Arco de Tito. O imperador Tito que destruiu Jerusalém, o que cumpriu a profecia já, aquela profecia. E ele diz ali, ó, o Arco de Tito celebra a vitória do imperador Tito, né? Tito Flávio, sobre a cidade de Jerusalém, quando? No ano 70 depois de Cristo. Ok? A oportunidade em que o templo foi completamente destruído, conforme havia sido o quê? Predito por Jesus. E olha a imagem mais próxima, o que eles estão carregando. O candelabro. Eles profanaram o templo do Senhor. Isso já aconteceu. Vamos continuar aqui. Agora continua. Mateus no capítulo 24, versículo 3. Por favor, abre a Bíblia lá. Mateus 24, 3. E aí ele diz o seguinte: mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram até ele em particular e perguntaram. Presta atenção nessa parte aqui agora. Diga-nos, quando tudo vai acontecer? Uma pergunta. Que sinal indicará a tua volta? A segunda pergunta. E o final dos tempos? Irmãos, são 3 perguntas aqui. Amém? Amém? Amém. Coloca o versículo 4, por favor. E aí você vai, ok? Acelerando agora. Vou acompanhar aqui na Bíblia para ser mais rápido. Mateus 24, versículo 4. Ok. Jesus respondeu, não deixe que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Irmãos, está aí uma das características que ocorrerá no final dos tempos, o engano. Vocês ouvirão falar em guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário. Repete comigo, é necessário. Você acredita que se Jesus falou que é necessário, é porque é necessário? Irmão, vai ser instaurado um caos no mundo para que seja instaurada uma falsa paz, para que se levante um anticristo, para que engane muitos, inclusive os escolhidos. A gente está vivendo um tempo, irmão, da volta de Jesus. Está muito perto, está muito perto. Vocês ouvirão, sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra outra e um reino contra outro. E haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, é apenas o começo. Então vocês serão presos, perseguidos, mortos por minha causa. Serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim e trairão
uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão a muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Meu Deus. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Repete comigo. Princípios não se negociam. Repete comigo. Eu não vou retroceder. Aleluia, igreja. Obrigado, Jesus. Essa semana vai ser instalado os ar-condicionados, viu, gente? Semana, no próximos cultos já vai estar refrigerado aqui. Tenham paciência aí, eu sei que está quentinho aqui, estou derretendo aqui já. Mas vamos lá, louvado seja Deus. 14. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as ouçam, então virá o fim. Algumas pessoas pegam esse versículo e dizem, é necessário que pregue a todas as pessoas. Não está escrito isso. Está falando a todas as nações do mundo. Você acredita que hoje, dos 193 países catalogados pela ONU, 194, 193, vocês acreditam que eles já sabem da existência de um Jesus, Filho de Deus? Até mesmo na janela 1040, onde é proibido, ninguém proíbe o que não sabe, né? Então, o Evangelho, ele já chegou a todas as nações. Não é todo mundo que sabe, mas já chegou a todas as nações. Então, essa profecia já aconteceu. Ainda mais hoje pela internet, né? Pelo estado de vento. Chegará o dia em que vocês verão aquilo que o profeta Daniel falou. Terrível profanação que será colocada no lugar santo. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver no terraço alto da casa, não desça para pegar suas coisas. O 18 diz, quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Que terríveis serão aqueles dias para grávidas e para as mamães que estiverem amamentando. Os romanos são tão cruéis, gente, que ele abriu a barriga das grávidas. Eu não quero entrar em detalhes aqui, porque existem mamães grávidas. Eu creio, em nome de Jesus. Eles foram os mais cruéis que houveram, os romanos. Orem para que a fuga, o 20 fala, orem para que a fuga de vocês não seja no inverno e no sábado, pois haverá uma angústia em que qualquer ocasião desde o começo do mundo, e nunca mais haverá angústia tão grande. De fato, se o tempo de calamidade não tivesse sido limitado, ou o tempo remido, encurtado, ninguém sobreviveria. Mas esse tempo foi limitado por causa dos escolhidos. Diga, está falando de mim? Quem são os escolhidos? Aqueles que decidiram estar em Cristo Jesus. Irmão, se você está em Cristo Jesus, você está predestinado à salvação. Eu vou repetir. Existe predestinação, pastor? Em Cristo. Você tem um livre-arbítrio, irmão, de escolher entrar em Cristo ou não. Mas estando em Cristo, está predestinado à salvação. Amém? Deixe isso claro para quem tem dúvida sobre isso. Pois o 24 fala, pois falso Cristo e falsos profetas surgirão. E realizarão grandes sinais e maravilhas a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. Vai para o 32, por favor. 32. Agora, aprendam a lição da figueira. Gente, a Bíblia quando fala sobre figueira, oliveira, videira, são símbolos que apontam para a nação de Israel. A nação de Israel se tornou palco e cenário, ou o relógio profético do mundo. Por quê? As pessoas que escreveram a Bíblia estavam lá. Então eram palavras, apontavam para aquele tempo, para aquele povo. Amém? Então por isso que a gente fica olhando muito para as coisas que acontecem lá naquele lugar. E ele fala, quando Jesus ele citou aqui a figueira, ele diz, aprendam a lição da figueira. Quando os ramos surgem ou nascem, ok? As folhas começam o quê? A brotar. Vocês sabem que o verão está próximo. Ele fez uma analogia aqui com as 4 estações. Antes do verão vem a primavera. E a primavera vem depois do inverno. Quando a plantinha está totalmente desprovida, sem folhinha, sem nada. Teve que aprofundar suas raízes no inverno para, buscar nutrientes. Mas vem a primavera que ela começa a florescer, a nascer, para vir um verão, em seguida o outono, ela dá bons frutos. Deixa eu dizer para você, aqui está falando do renascimento de Israel. A nação de Israel foi destruída no ano 70. A gente acabou de ver na imagem ali, pelo imperador Tito. Foi totalmente destruído. A nação Israel foi destruída e foi dizimada. Quem sabe que a nação é composta por pessoas? As pessoas fugiram daquele lugar. E desde o ano 70
até a data que a gente vai mostrar aqui agora, não existia nação de Israel na terra. Eles se espalharam pelo mundo. Só na Primeira Guerra Mundial, Hitler matou mais de 6 milhões de quê? Judeus, que não estavam onde? Na sua terra, porque saíram em busca de fuga. Estavam espalhados pelo mundo. E aquele holocausto que matou mais de 6 milhões de pessoas, provocou um novo êxodo, a volta do recomeço, e um cumprimento dessa profecia que também já aconteceu. Aleluia! Mostra aí, por favor, agora o 33. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas acontecer, saberão que o tempo está muito próximo à porta. O 34, por favor. Eu lhes digo a verdade. Esta geração, repete comigo, esta geração, amém? Esta geração certamente não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. Por favor, coloca a imagem 6. Já estamos encaminhando agora para a conclusão. Está bem pertinho. Em 14 de maio de 1948, há 77, vai fazer agora em 14 de maio de 2025. Alguém conhece aqui alguém com 77 anos? Irmãos, tem um aqui de 93 anos, vai fazer esse ano. Essa geração não passará sem que essas coisas aconteçam. Sabe qual é a geração? Coloca lá, por favor, Gênesis capítulo 6. Eu faço questão de mostrar para vocês. Gênesis 6, 3. Gênesis 6, 3. Lembra que as gerações no início viviam 950 anos, 969, lembra? E aí Deus disse, espera aí, seus dias serão limitados agora a 120 anos, pois são apenas carne mortal, os humanos, ok? Vou ler para você. Então o Senhor disse, meu espírito não tolerará os humanos por muito tempo, pois são apenas carne mortal, seus dias serão limitados a 120 anos. Coloca agora o Salmo 90, 10. Deus ele colocou uma régua de tempo, de ciclo vital. Nascer, crescer, reproduzir ou não, envelhecer e morrer. É um ciclo que muitos nem conseguem concluir. Mas Deus estabeleceu isso aos 120 anos. Mas Salmo 90, 10, ele reduziu para quanto? Salmos 90, 10? Recebemos 70 anos. Opa, essa geração. A ciência diz, descobrimos. Eureka! A vida média do ser humano na Terra hoje é 70 anos. Fala sério, está na Bíblia, há milhares de anos. Recebemos 70 anos, alguns chegam a 80. Tem um com 93 aqui, repito, está fazendo esse ano. Mas até os melhores anos, é o meu tio, tá gente? Mas até os melhores anos são cheios de dor, desgosto. Irmãos, agora existe um tempo para uma geração. Volta lá agora na imagem 6, por favor. Essa geração não passará que essas coisas aconteçam. Dia 14 de maio de 1948, há 77 anos atrás, nasce a nação de Israel. Uau! Essa profecia já aconteceu também. Diga, não desprezem as profecias. Vocês estão sérios agora, o negócio está esquentando, né? Tem mais coisa, vai melhorar, vai intensificar. O surgimento de Israel foi um dos eventos históricos que moldaram o século XX. E está intimamente ligado com o fim da Segunda Guerra Mundial. Lembra que eu falei do Êxodo? O pessoal começou a fugir porque estava sendo perseguido, mortos. Não estou dizendo que foi Deus que mandou matar judeu, não, gente. Tá? Isso é tudo obra do capeta. Vamos lá. O país se autodenominou Estado Independente em 14 de maio de 1948, como informa o site do Consulado de Israel. Uau! Essa profecia já aconteceu. Amém? Eu queria que apagassem todas as luzes e colocassem um vídeo aqui breve. Pode apagar aqui também, inclusive lá de trás, tá? Pode apagar aquela ali também, do corredor. Lá também. Tudinho. Isso. A gente vai ver um vídeo aqui agora sobre uma profecia de Ezequiel 37. Esse vídeo ele foi divulgado, pode acender essas luzes laterais, deixa essa aqui apagada. Esse vídeo ele foi divulgado há 3 semanas. Essa aqui pode deixar apagado, que eu vou usar aqui ainda. Esse vídeo foi divulgado há 3 semanas, está bem atualizado. O Mar Morto
é um mar com um índice de salinidade altíssimo, onde é impossível ter vidas. E a profecia de Ezequiel está se cumprindo agora, enquanto a gente está aqui sentado. Diga, não desprezem as profecias. Se nós chegássemos para alguém, talvez lá mesmo, naquele lugar, alguém que conhece o Mar Morto, e dissesse, essa água desse Mar Morto vai ficar doce, e vai ter peixes em abundância. Esses peixes que vocês viram agora, estão lá agora. Quem foi que plantou peixe lá, gente? Jesus está voltando. Parece que as coisas estão acontecendo tão devagar na igreja. Olha só. De 1000 até 1400, quando veio a queda de Roma, houve uma aceleração. Coincidência, lembra da palavra que eu usei? Coincidência, só que não casual, mas intencional. Coincidentemente, em 1517, 31 de outubro de 1517, o professor teólogo, monge, Martinho Lutero, levantou as 95 teses protestando. Aleluia. Esse mesmo período, do século XV, a gente viu na história a humanidade começar a viver um período do renascentismo. O que é isso? A mente abriu para um conhecimento mais potencializado. E isso entrou na igreja também. Foi quando grandes filósofos começaram a ficarem mais famosos. A arte, a cultura, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial. Um grande marco aconteceu ali nesse período de 1400, com a queda de Roma. Irmãos, isso não é por acaso. Quando chega agora, a uns 120, como ela falou ali agora, há 150 anos atrás, muitos fatos começaram a acelerar numa proporção muito maior. Não se existia velocidade na comunicação como existe hoje. O conhecimento se multiplicou. Televisão, rádio, celular. Oi? Foguete dando ré. Tudo isso aconteceu no espaço. Gente, assim como eu aqui, da década de 80, deve ter mais pessoas. Nesse espaço curto de tempo para cá, muita coisa já mudou, numa velocidade muito grande. 2020 veio para trazer um divisor de água. Para muitas pessoas, muitos profetas, homens e mulheres de Deus, estão chamando como a década do sobrenatural. Outros estão chamando a década do impossível. 2025 está vindo para dividir essa década. Aquilo que foi começado em 2020, um período de separação do joio e do trigo. Aquele que serve a Deus servirá mais, mas aqueles que não servem a Deus ficará mais depravado. Você viu os escândalos nas igrejas acontecendo? Está acontecendo. É a volta de Jesus. Está tudo muito perto, está tudo acontecendo, igreja. Enquanto a gente aqui agora conversando, pregando a palavra, está acontecendo agora. Aleluia! Mas eu tenho uma notícia boa para você. O que está para acontecer? Lembra da plaquinha que eu mostrei lá? Existe um período chamado Reino Milenar, a dispensação do reino de Cristo, está muito perto de acontecer. Jesus virá para governar pessoalmente o planeta Terra inteiro. E isso é uma profecia. Eu quero que você veja isso agora. Por favor, coloca Isaías no capítulo 9. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus, gente? Obrigado, Jesus. Oh, meu Deus. Irmão, se todos os cristãos soubessem disso e atentassem para isso. O livro da capa preta tem a história da humanidade inteira. E as pessoas estão se perdendo. Passado, presente e futuro. Vamos ver onde vamos parar? O reino milenar. Por favor, Isaías capítulo 9, versículo 6. Eu vou ler o 6 e o 7. Aleluia. Aqui começa a profecia. Pois o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. O 7, o seu governo e a sua paz jamais terão fim.
reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todo sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará com que isso aconteça. Esse é o nosso Senhor Jesus, ungido. Aleluia. Apocalipse capítulo 20, versículo 1, versículo 1, Apocalipse 20, fala a respeito de um período de tempo chamado milênio. Sabe, a gente vê a escola, pessoas falando sobre as gerações de homens de caverna. Que mané caverna? A gente veio de Adão, irmão. Está escrito, irmão. Se você tiver paciência e tempo, quiser calcular as gerações de Adão até hoje, você vai ver que existe um calendário judaico, se você quiser pesquisar. Ele é digital, tem até aplicativo. Estamos no ano 6.000 e pouco. Existe uma margem de erro. 6.000. 6.000? 6.000. Estamos entrando no ano sétimo. No sétimo milênio. 7, o número perfeito de Deus. 7 dias de semana. O ano sabático. O milênio sabático. O governo de Jesus. Coincidência? 2024 é um calendário cristão criado pelo Papa Gregoriano, algo assim, ali pelo ano 1500 também. E tem uma margem de erro, alguns falam de 40 anos, 20 anos, outros 3, 4 anos, porque não tinha registros como temos hoje, acesso à informação. Mas o tempo certo, se você contar pela Bíblia, é 6.000. Muito obrigado, irmã Thalita. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 diz: Então vi um anjo descer do céu. Aqui foi o apóstolo João, escrevendo, né? Ele disse: Então vi um anjo descer do céu, trazendo na mão a chave do abismo. Olha só, em uma grande corrente. Irmãos, um anjo, repete comigo, um anjo. Ele estava com o que na mão? Chave e um anjo. Coloca aí, por favor, versículo 2. 20, versículo 2. Apocalipse 22. Ele prendeu quem? O dragão. Quem é o dragão? A antiga serpente. Que é o quem? O diabo. Satanás, o cabeça rachada, sabe? Esse que a gente fala muito. Um anjo. De corrente. Aleluia, glória a Deus. Ele prendeu um anjo, irmão, a antiga serpente. Irmãos, percebe as simbologias. Cuidado, tá, gente? Eu ensino a meu filho, sem religiosidade, mas tendo cuidado. Pai, eu gosto muito de filme chinês, do dragão. Opa, como? Dragão? Não, filho, a Bíblia fala que o dragão é Satanás. É o cabeça rachada, é a serpente. Cuidado com essa imagem. Amém, igreja? O 3, por favor. O 3, versículo 3, Apocalipse 20 agora. Um anjo o lançou no abismo e fechou e pôs um quê? Um lacre. Corrente e lacre segura o diabo. Um lacre. Olha só o que a Bíblia está dizendo. Um anjo o lançou no abismo e fechou e pôs um lacre na porta, de modo que ele não pudesse mais enganar as nações, até que terminasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele esteja solto por um pouco tempo. Mas pastor, não já está preso, para que vai soltar esse nojento, esse fedorento, esse cabeça rachada? Diga, necessário. Para acontecer o Armagedon. Vamos lá. Jesus está às portas. A gente viu agora as profecias acontecendo. Amém? Irmãos, Jesus pode chegar agora aqui, ó, no meio do culto. Pum. Pum. Ele vai vir de surpresa, vai pegar muita gente de surpresa, tá? Então estejam prontos. Acorde todo dia pela manhã com essa consciência. Meu Senhor pode chegar hoje. Estou de malas prontas para subir. Aleluia. E a Bíblia fala sobre um período que o nosso Senhor Jesus governará a terra. Só que o mal vai estar preso. Sabe o que vai acontecer quando o mal ficar preso? Tudo que é ruim não vai acontecer mais. Não vai ter mais fome, não vai ter doença, não vai ter miséria, não vai ter problema no mundo. Até o ciclo da cadeia alimentar vai ser interrompido.
Se você gosta de churrasco, coma logo, porque na eternidade você vai voltar a comer a árvore da vida. Deve ser muito melhor, né, gente? Com certeza. Nesse período, coloca lá, por favor, agora Isaías, capítulo 11, versículo 1. Aqui fala agora da profecia do reino milenar, estamos encerrando agora com isso. Aleluia! Muito obrigado, Senhor! Isaías 11, versículo 1. Isaías 11, 1. Que diz o seguinte. Eu precisava falar isso, gente. Estamos entrando no ano onde haverá um divisor de água para o povo de Deus. Quem tiver ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Deus está comunicando algo ao seu povo hoje aqui. Está comunicando algo que está para acontecer. Esse ano vai ser um ano que vai impactar todos dessa geração. Todos dessa geração. Se Israel completa 77 anos e a geração está limitada agora a 80, 90, Jesus está muito perto de voltar, não está não? Eu não estou dizendo aqui a data de Jesus voltar não, pelo amor de Deus, não vai sair dizer não, está gravado. Mas eu posso dizer para você, as profecias que nós vimos agora apontam para uma chegada iminente. Pastor, mas eu queria casar e estudar. Pode casar e estudar, não se preocupe não, mas quando chegar vai todo mundo para o céu, está tudo certo. Quero ter filho, vai irmão. Meu filho perguntou outro dia, papai, no arrebatamento, a mamãe que estiver grávida, se ela não for crente, o que vai acontecer com o bebê? Eu falei, eita pergunta difícil. Me ajude, meu filho. Eu disse, a Bíblia fala que as crianças pertencem ao reino do céu. Ele disse, então eu falei assim, pum. Eu disse, Como foi que o Espírito Santo engravidou Maria? Ela fez, pum, e pronto. Ela falou, pum. Amém? Vamos lá. Isaías capítulo 11, versículo 1. Aleluia. Mistério de música, por favor. Já pode vir aqui. A gente já está encerrando agora com essa passagem. Do tronco da linhagem de Jessé. Essa é a profecia, igreja. A profecia do milênio. Que haverá um governo milenar estabelecido aqui na terra. E até hoje, os judeus aguardam a manifestação. Queriam fazer Jesus rei a pulso. Quando ele entrou na cidade, montado no jumentinho, cumprindo a profecia, e eles estavam com as palmeiras, Hosana, Hosana, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Ele disse, certamente ele vai liderar um exército, e vai lutar, guerrear contra os romanos. E ele disse, meu reino não é deste mundo. Aí ele disse, então é uma fraude, crucifica. O mesmo povo que estava torcendo para ele expulsar os romanos, agora estava lá torcendo para que ele morresse. Porque existia uma profecia, e essa profecia aqui, é que o povo de Israel está esperando até hoje. Um filho da raiz de Jessé. Quem é Jessé? O pai de Davi. Da casa de Davi, governará. E onde foi que ele nasceu? Quem sabe onde Jesus nasceu? Belém. Jerusalém não. Ele nasceu em Belém, amém? Natal foi semana passada, já esqueceu. Belém. Foi em Belém, da Judéia. Quem nasceu em Belém? Diga Davi, aí estou forçando, né, pastor? Davi, terra de Davi, nasceu no mesmo lugar. Uau! Coincidência intencional, coincidindo os fatos. Olha só. Do trono da linhagem de Jessé brotará um renovo, sim, um ramo ou um novo ramo, de que suas raízes dará frutos. E o Espírito do Senhor estará sobre ele, o Espírito de sabedoria e discernimento, o Espírito de conselho e poder, o Espírito de conhecimento, temor do Senhor. Ele terá prazer em obedecer o Senhor, não julgará pela aparência, nem acusará com base em rumores. Olha que juiz justo. Fará justiça aos pobres e tomará decisões imparciais em favor dos oprimidos. A terra estremecerá com a sua força de palavra, ou com a força de sua palavra, e o sopro de sua boca destruirá os perversos. Vocês já viram como vai ser a guerra do Armagedon? Jesus vai fazer assim, com Satanás e os rebeldes. Essa vai ser a batalha do Armagedon.
lá no vale do Megido, ou Megido. Quem gosta de escatologia? Vestirá com justiça, versículo 5. Um cinto e a verdade como uma cinta nos quadris. Naquele dia, o lobo viverá com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro estará seguro perto do leão, e uma criancinha os guiará. A vaca pastará perto do urso, e seus filhotes descansarão. Isso é o milênio, irmão. Isso pode começar a acontecer daqui a 7 anos, se Jesus voltar agora. O arrebatamento, ó. Pum. Isso está para acontecer agora. Irmão, você vai viver com Jesus mimando aqui, nessa terrinha aqui, ó. Nesse planetinha, pastor? Jesus vai governar pessoalmente o mundo. Um governo único. Mas antes vai vir um cabeça rachada do anticristo, que vai querer estabelecer um governo só mundial. Está acontecendo ou não está? O controle está apertando ou não está? Quem está acompanhando as notícias? Moeda digital. Quem sabe, quem viu agora a nova ferramenta da Receita Federal? O E-Financeira. Você tem que fazer agora 3 declarações da sua renda anual. 3 a que fazia anual. E se passar de 5 mil no teu CPF, é semestral. Em agosto tu faz o que tu fez de janeiro a julho. E em janeiro tu faz, se passar 15 mil CNPJ e 5 mil CPF. Não interessa se tu fez vaquinha para comer churrasco, se tu comprou uma bicicleta com nota fiscal declarada no imposto e decidiu vender. Se eu vender agora esse tablet e o cara fizer um Pix para mim, já conta como renda. Dinheiro que entrou, não interessa a fonte, entrou dinheiro na sua conta. Quanto é o imposto, pastor? 27,5%. Vamos falar sobre isso agora não, irmão. Está tão boa a conversa, né? Vamos lá. Aleluia. Vamos lá. O 8, por favor. O bebê brincará em segurança perto da toca da cobra. Sim, a criancinha colocará a mão num ninho de víboras. Irmão, isso é um milênio. É o que está para acontecer. Você pode se alegrar. Fica de pé, por favor. Meu Deus. O 9 diz: em todo o meu santo monte não se fará mal, nem haverá destruição, pois como as águas enchem o mar, a terra estará cheia de gente que conhece o Senhor. Naquele dia, o descendente de Jessé será uma bandeira. Sabe o que significa isso? Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Aleluia! Será bandeira de salvação para todo o mundo. As nações se reunirão junto a ele, e a terra onde ele habita será um lugar glorioso. Naquele dia, o Senhor estenderá a mão pela segunda vez para trazer de volta o remanescente de seu povo, aqueles que restam na Síria, no norte do Egito, no sul da Etiópia, em Elão, na Babilônia, em Amate e nas distantes terras costeiras. Coloca a última imagem, por favor. Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Essa vai ser a realidade do milênio. A Bíblia fala em Romanos capítulo 8 que a natureza aguarda, ela geme e chora e aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus para a libertar daquilo que aprisionou. A muriçoca vai parar de chupar teu sangue. O mosquito, né? Muriçoca é do Nordeste. Mosquito. O mosquito da dengue vai parar de chupar nosso sangue e de contaminar as pessoas. Uau! Gente! É bênção, igreja! Não, você não está feliz com isso, não. Você está feliz com isso? Isso está para acontecer agora. Haverá um período que está para iniciar agora. Irmãos, 2025 vai ser um ano de espetaculares colheitas. Aquilo que você plantou, você vai colher. 2025 ele está separando aquilo que foi estabelecido para essa década. Vai marcar essa geração. Aquilo que você esperou acontecer, vai acontecer a partir desse ano. Até 2030, irmãos. Até 2030 muita coisa boa vai acontecer para a igreja. Sabe o que significa isso? Jesus está preparando a sua noiva para o casamento. As bodas do Cordeiro. Aleluia. O arrebatamento é o casamento da igreja com o noivo. A igreja
que Jesus vem buscar não é uma igreja sofrida, é uma igreja triunfante. As pessoas vão olhar para você e o sucesso da sua vida pessoal vai glorificar ao seu Deus. Vão dizer: como pode, no meio de tanta coisa ruim acontecendo, você está sorrindo, você está feliz, as coisas dando certo para você. Você vai sorrir muito esse ano. As pessoas vão dizer: só podia ter sido Deus. Só pode ser Deus na vida dessa pessoa. Naquele tempo, para finalizar, Apocalipse 22:11. Eita, pastor que dá o microfone. Toma esse microfone desse pastor, né? Eu estiquei um pouquinho hoje, irmão. Geralmente é 1h30 de culto, de domingo, tá? Eu estiquei um pouquinho hoje, foi necessário passar essas coisas. Nem era eu que ia ministrar, a esposa ia administrar. Coloca na versão NBV. Olha o tempo que você está vivendo hoje. E quando chegar aquele tempo, olha o tempo que você está vivendo hoje. Todos que praticam o mal o praticarão cada vez mais. Percebe que está havendo uma separação do joio e do trigo. Está ficando muito evidente quem se santifica e quem é depravado. Aquele tempo, quando chegar aquele tempo, todos os que praticam o mal praticarão cada vez mais. Aquele que é imundo se tornará cada vez mais o quê? E os homens de bem continuarão a praticar o bem. Aqueles que são santos prosseguirão em... É isso, igreja. Bota de volta a última imagem e eu quero orar. Obrigado, Pai. Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua boa mão. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado por tudo que o Senhor já fez, já preparou para cada um de nós. Nós sabemos hoje claramente, vimos pelas tuas sagradas escrituras, aquilo que o Senhor já profetizou sobre a humanidade, passado, presente e futuro. O Mar Morto está vivo. Tem peixe agora no Mar Morto, enquanto nós estamos aqui, igreja. O que era impossível está acontecendo. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor está cuidando de cada um de nós. Obrigado, Pai, pelos corações afogueados. Obrigado, Pai, porque eu declaro em nome de Jesus que nenhum retrocederá na fé. Obrigado, Pai, que mesmo que muitos estejam vivendo agora nesse período de apostasia, não vai enfraquecer a sua fé, vai permanecer firme, porque o Senhor está te ajudando a permanecer firme na fé. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus.